Isso. Ah, vamos dar aqui início à nossa aula e eu vou só fazer uma breve revisão. Vou compartilhar a tela para vocês. Do que foi falado semana passada, que não estava, já fica por dentro, né, da aula. E aí eu vou, como combinado, eu vou jogar, né, eu vou falar com vocês uma problemática. Vocês vão pensar, refletir sobre essa problemática, a gente vai discutir aqui do que você pesquisou, do que entendeu, do que a gente pode estar trabalhando, pegando como exemplo, e à noite, na aula teórica, em si, a gente vai falar, vou explicar mais detalhado sobre esses assuntos, tá? Beleza, professora. Vou compartilhar minha tela aqui, fica mais fácil. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone para poder estar falando, tá? Porque eu estou compartilhando a tela inteira. Então, não tem... Eu vou abrir a outra aba. Deixa eu ver se eu minimizo aqui. Minimizei. Acho que eu vou... Professora, Oi, desculpa, é que a Mari. senhora falou aí e eu não entendi porque tinha um bebê chorando aqui, aí eu não ouvi direito. O que foi, Mari? Não, Mari, eu só estava falando que a gente vai fazer uma breve revisão do que Penha, foi da aula passada, para poder vocês ficarem, né, mais antenados. E na próxima, o próximo ponto vai ser a problemática que eu vou passar para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Tá. Falamos na aula passada sobre para que definir o biotipo cutâneo e para que caracterizar. Então, eu defini o biotipo cutâneo para vocês, né, baseado na quantidade de secreção expelida. Então, ou seja, você vai definir o biotipo cutâneo e vai definir isso aí no que critério, né? Qual o critério que você vai estar definindo isso? Então, deixa eu abrir, na verdade, aqui. Peraí, gente, porque eu vou me atrapalhar aqui. Eu vou abrir no meu celular depois. Nem que nós podemos estar baseando esse critério de biotipo cutâneo. Como eu posso saber quais são os biotipos e como classificá-los, né? Então, falamos sobre isso. Falamos quais são os biotipos, né? E classificamos cada um deles quanto à quantidade de secreção pelas glândulas sebáceas, determinando a hereditariedade, o equilíbrio do organismo, o meio ambiente, genética, caracterizando, classificamos quanto ao quê? O pH, quanto à quantidade de oleosidade presente ou não na pele, a textura da pele, né? E analisamos tudo isso aí. Então, basicamente, falamos sobre a pele normal, né? Que é basicamente uma pele de um bebê, que é aquela pele eudérmica, né? Ou normal ou eudérmica, com bons níveis de oleosidade, hidratação, né? Em equilíbrio. Então, é a pele que está totalmente em equilíbrio, tá? Lembra que eu falei relacionado a isso? Então, a pele que está totalmente em equilíbrio. Então, ela não tem muito, vamos dizer assim, quando você olha uma pele normal, você diz, nossa, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Então, basicamente, você não tem o que fazer com essa pele. Entenderam? Deixa eu falar, deixa eu entender. Pronto. Então, basicamente, vocês não têm muito o que ser feito com essa pele. Então, a pele só é o quê? É uma pele natural, semelhante, é uma pele de bebê. Então, se você encontrar uma pele dessa, o básico que você deve fazer é o quê? Uma hidratação, tá?
Que tipo de pele é essa? Alguém pode me falar? Quem lembra? Professor, não estava na aula passada, mas eu julgaria uma pele ressecada, não sei. É Isso uma pele mesmo, Uma seca, né? pele mais. E pelos vincos isso mesmo. do rosto da mulher, parece também uma mulher de idade, né? Então, Isso, uma pele madura e uma seca, pele madura. né? E Pois é, então quem é que estava na aula passada e não está me respondendo? Estou de olho, viu? Pele seca ou alípica, então o nível de oleosidade dela é baixo, as glândulas sebáceas também, a produção é pouca. Classificação quanto ao seu tipo, tem uma subclassificação, né, que ela pode estar seca e desidratada também ao mesmo tempo. É, ela pode ser suscetíveis, né, a aparecimento de telangiectasias, de rugas, os ossos são poucos imperceptíveis, né, então ela é uma pele que tem que ter um pouco mais de cuidado. Normalmente aparece mais em peles brancas, fototipos, né, uma classificação, um fototipo mais baixo, mas também peles mais maduras, tá? O pH dela é baixo, então falamos mais basicamente sobre isso. Essa aqui é uma pele o quê? Oleosa, e aí ela já é totalmente ao contrário da seca. Se você lembra de uma pele seca, aí você vai inverter totalmente essa pele oleosa. Se a pele seca ela tem pouca produção de, de óleo e pelas glândulas sebáceas, então a pele oleosa ela vai estar o quê? Uma excessiva, uma alta produção pelas glândulas sebáceas, a aparência brilhante, então assim, lá na pele seca a aparência aveludada. Aqui, aparência brilhante, lá a pele fina e seca, aqui então a pele espessa e úmida. Lá o pH é baixo, aqui o pH é alto. Lá os ossos, eles não muito perceptíveis, aqui eles já são mais dilatados, né? Lá são suscetíveis a aparecimentos de quê? De telangiectasias e rugas. Já pele oleosas são suscetíveis a aparecimento de quê? De acne, tá? Então fiquem ligados professor, o nisso aí. Oi, Dani. que é ósseos? Ossos é como se fosse. O pessoal conhece, né, vulgarmente falando sobre como Os poros, mas poros? são isso, mas Ah, não são poros. Os poros são aqueles mas, orifícios que sai basicamente o suor, que são as glândulas sudoríparas. sim. E os ossos que são que saem as glândulas sebáceas. Então, no caso, pelo fato da pele ser mais oleosa, então os ossos eles vão ser mais abertos. Sim, olha, Então, se você cuidar da hidratação, fecha mais os poros, né? Seria isso, basicamente. sim, basicamente isso. Se você cuidar mais da hidratação, se você, vamos dizer assim, hidratar, limpar ela querendo ou não, com frequência e higienizar, hidratar, ela vai sim conseguir manter o equilíbrio das glândulas sebáceas e acabar tendo essa diminuição desses ossos, entendeu? Isso é uma Entendi boa sim. colocação aí, tá? Então, a pele oleosa também, ela tem suas subclassificações, que ela pode ser uma pele oleosa, mas ela pode estar desidratada, por critérios, né, de não beber muita água, não hidratar a pele, que muita gente fala assim, nossa, minha pele é seca, não é oleosa. Mas muitas vezes a pele é oleosa, mas ela não tem acne. Mas de qualquer forma é oleosa, mas está desidratada. Você não está, né, não está suprindo a necessidade dessa pele, tá? Tem uma pele seborreica também, que são excessos, né, vamos dizer, sujeira ao redor da pele, que aí fica com aquele brilho, né, intenso no rosto, e uma pele um pouquinho mais suja, né, e untuosa em alguns pontos, tá?
Uma pele lipídica, acneica, então aquela pele que literalmente tem bastante acne presente, acne de todos os graus, todos os tipos presentes, ou só apenas assim, eu posso dizer que é uma pele acneica, eu tenho grau, só acne grau 1, ou só 2, ou 1 e 2. Normalmente, se você tem o 2, você já tem a 1. A 1 é a primeira que aparece, porque a 1 é a abertura para o 2. Agora, se você. E sucessivamente. Então, se você tem uma, ou se você tem a grau 3, porque você já passou pela 2 e 1. Não aparece a 3 assim do nada. Ela já vem nesse critério. A não ser uma pessoa que tem algum distúrbio hormonal, né, um desequilíbrio hormonal, que acaba aparecendo logo umas pápulas, umas pústulas logo de primeira, ou até uns cistos, para depois vir formando pápulas e pústulas, mas isso aí a gente vai falar de acne mais para frente, tá? Aqui uma pele mista, né, que ela também pode ser considerada com 2 tipos, né, combinações de características em algumas regiões do rosto, sendo normalmente o que a gente vê é que a central, né, é mais oleosa, o centro, que é a testa, o nariz de momento, é oleosa, e na região lateral, ela é mais seca, né, ela é alípica, então a gente tem essa subclassificação, essa classificação da pele mista. Só que, lembrando que a pele mista, ela pode ser de vários tipos. Vocês olharam no sistema, viram que eu coloquei lá, basicamente 16 tipos de pele? Não sei se vocês olharam esse... Professor, não vi, não. eu coloquei semana passada lá no Blue, coloquei acho que eu coloquei o livro, que nós iremos estar trabalhando, coloquei esse arquivo dos 16 tipos de pele, né? Coloquei a nossa aula passada também, dá uma olhadinha lá depois, tá? Então, basicamente falamos, né, desses tipos, biotipos cutâneos e classificamos eles. Aí, hoje, nós iremos falar, né, das como e para que entender as principais alterações da pele. Vimos os biotipos cutâneos. Quero que vocês entendam que quando na prática estética, não adianta vocês chegarem lá, eu quero fazer a limpeza de pele, se não tiverem realmente 100% entendendo o que é um biotipo cutâneo, classificá-lo e entender as alterações da pele. Porque a pele ela tem diversas alterações. Eu coloquei algumas aqui, algumas principais, o que a gente mais vê, né, o que é mais visto, o que é mais comentada, né, eu coloquei aqui, mas eu quero que vocês façam aí uma reflexão agora. Lembrando que essa reflexão, vocês vão ter que colocar lá no final da aula, quando eu terminar a minha aula à noite, lá às 20 horas, mais ou menos, que eu vou terminar ela, para vocês estarem fazendo um breve relatório, um breve resumo da nossa aula e colocar lá no fórum, tá? Que eu vou abrir. Lembra que eu falei para poder justificar a presença? Eu vou estar abrindo o fórum todas as noites para vocês estarem colocando o resumo lá, tá? Eu falei sobre isso, né? Aula passada. Então, eu estou reforçando aqui o que vai acontecer. Então, vamos aí. Eu quero que vocês... Professora, a senhora já está passando alguma atividade. alguma atividade? É porque caiu minha internet umas 3, 4 vezes. Eita. E eu não escutei. Essa que está na tela, como e para quem? É essa atividade? Eu quero que vocês façam aí agora, pesquisem, reflitam e façam um pequeno resumo aí do que vocês entenderam, do que vocês pesquisaram para a gente discutir aqui agora. Como e para que entender as principais alterações de pele, tá? Então, para como e para que, esse como e para que, vocês vão ter que pesquisar primeiro algumas alterações de pele. Então, vocês vão ter que pesquisar aí as alterações que vocês encontrarem, você vai lá colocar. Encontrei tal alteração. Aí você vai lá escrever as alterações que vocês encontraram. E do lado, você vai
ver o conceito delas e aí pensar por que eu tenho que como, né? E para que eu tenho que entender essas alterações dessa pele. Por quê, né? Para que o esteticista tem que entender essas alterações, tá? Eu vou dar aqui 10 minutos, 10 acho que é pouco, né? Acho que dá para poder pesquisar pelo menos umas duas alterações, não? Tá. Dá sim, professora. Dá assim, uns 10 minutinhos. Coloca aí quais as principais alterações da pele, e aí vocês vão refletir nesses 10 minutinhos e a gente vai discutir aqui agora. A internet tá uma bosta. Normal, Mari. Kelvin está perguntando aqui. Os ossos na característica de pele oleosa, todos nós temos ossos, Kelvin. Só que os ossos, eles estão mais dilatados, né? Eles estão mais perceptíveis em pele oleosa, tá? Todos nós temos, porque todos nós temos glândulas sebáceas. Só que tem uns que têm a produção a mais do que outros, tá? Tô por aqui, viu? Qualquer coisa pode me perguntar. Professora, pode deixar a pergunta aí na frente aí, que eu já me perdi aqui. Obrigada. Professora, no que eu pesquisei aqui, tá aparecendo acne também. Que aí você já falou na aula anterior, mas ela também faz parte, né, no caso. Não falei sobre acne, não. Ainda não falei sobre acne, não. Eu só dei uma pincelada, mas ainda não falei profundo como tem que ser dito sobre acne, não. Entendi.
Aí, professora, eu vendo essas coisas aqui, eu tô me sentindo aquela criança que tava assistindo aquela aula de DST na época da escola. Só tristeza. Não, vai começar, não bota lá. Principais alterações de pele facial. Daí diminui essa, define um pouquinho mais essa pesquisa, essa busca. Bem que vocês têm, não sei se vocês têm a matéria dos fundamentos da dermatologia com o professor Elton. Tem muita coisa relacionada à pele. Três minutos, hein? Professora, sinceramente, é tanta coisa, né, que a gente fica meio perdida. Escolha duas, pense nessas duas e a gente discute sobre pelo menos o que você encontrou. Tá bom. Se cada uma for encontrar uma diferente, porque são, por isso que eu coloquei ali as principais, né? Porque são inúmeras alterações de pele. E que vocês, da área da estética, vão ter que trabalhar também, tá? Não vou trabalhar diretamente, indiretamente com, né, a equipe multidisciplinar e indicação dermatologista, etc.
Prof, eu achei aqui um artigo que fala as principais alterações dermatológicas em pacientes obesos. Tipo assim? Né? Leia o resumo desse artigo para falar para a gente o que foi que você achou desse artigo, o que é que basicamente fala desse artigo. É Uma sobre doença. facial? Não, não é sobre o corpo completo. É sobre a pele em si no corpo completo. Pode ser uma experiência boa para a gente. Leia aí um pouquinho Ó, a o resumo. conclusão do resumo. A Não, não lê conclusão do... agora não. Lê para ti, Mari. Aí daqui Ah, a pouco a tá. gente discute Ah, tá. do que você Ok. pesquisou. Prontinho, vamos lá, 10 minutos certinho. E aí, Mari, você que já pegou o artigo, já conseguiu ler um pouquinho? Quer falar sobre o seu artigo agora? O que você achou? Não, professora, que eu ainda estou lendo. É? Quem Uhum. quer, quem quer começar? Deixa eu parar de interromper o compartilhamento. Oi, Camila. Oi, Posso Aline. estar falando? Pronto, então pode Posso- começar, Aline. Então, dentro das principais alterações de pele, né? Então, existe vários tipos de alterações, e aqui eu quero citar algumas e explicar. Nós temos, por exemplo, a pápula, né? Que é uma elevação sólida circunscrita, de até 1 centímetro de diâmetro, que Fala é pelo menos contra... duas, tá, Aline? Desculpa estar Tá, interrompendo, porque aí dá tempo tá, de todo mundo falar. que a exemplo nós podemos citar, né, em peles acneicas, o aparecimento dessas pápulas. E a outra que eu gostaria de falar é a urticária, né, que é uma lesão em relevo, com edema, coloração vermelho-rosa, decorrente de um edema dérmico, que a gente pode estar se deparando com um tipo de lesão dessa em pacientes alérgicos a qualquer tipo de produto, né, que a gente venha utilizar. Então, a gente tem que saber diferenciar. É a famosa alergias, né? Intolerância a qualquer tipo de produto na pele que a pessoa possa vir ter ou apresentar. E Isso mesmo. existe outras também, né? Que as colegas aí devem estar explicando. Isso, muito bom, Aline, muito bom. Então, uma que a Aline falou relacionada a essa pápula, é uma das que a gente também vai estar falando, né, mais para frente, quando citar o grau da acne, né? Então, é muito importante, né, vocês estarem sabendo e vendo a importância da pesquisa, do que entender, para que serve, o que é, o que não é, tá? Só concluindo, Camila, porque quais são as principais? A pergunta é quais são as principais alterações e para que entender. Uhum. Então, futuro esteticista, né, profissionais na área da estética, a gente precisa entender dessas alterações, não só para identificá-las, mas também para saber conduzir em alguns procedimentos, como, por exemplo, entender que, dependendo do caso, a gente, como profissional na área da estética, não tem
né, eu diria assim, o poder de estar medicando ou passando qualquer tipo de medicamento, mas que a gente pode estar dando orientações, identificando aquela alteração e dentro de uma equipe multidisciplinar, que a gente tem que ter isso bem claro na mente da gente, está fazendo os devidos encaminhamentos, além das orientações que nos cabe como profissionais na área de estética. Perfeito. Isso mesmo. Prof, Oi, Mário, pode falar. eu achei uma outra aqui, principais, que são várias as alterações de pigmentação de pele, que são provocadas também pela exposição solar, que vem aparecer as manchas, as pintas e as sardas. A pele chega a envelhecer, ficar uma foto envelhecida, né? Mais espessa, mais grosseira a pele, e ásperas, amareladas e manchadas, e com aparecimento maior do número de rugas. Bom, E essa é o aí que foi a Aline qual? falou. Hã? Essa daí foi qual, Mário, que você falou? Que você achou? A Foi, alteração, foi do envelhecimento? sim, Isso mesmo. fotoenvelhecida, a pele fotoenvelhecida. Delas que elas causam as manchas, as pintas e as sardas. Ok. E quanto a gente, para quê, por quê, como entender, a gente tem que entender que é justamente para a gente poder aplicar um trabalho sem muitos erros, né? Para que não prejudique nem o cliente e nem nós mesmos, né? Porque nós temos que ter em mente que nós vamos estar mexendo com a autoestima da pessoa, né? Com a pele da pessoa, então nós temos que ter um conhecimento para fazer um trabalho de forma positiva, não negativa. Isso mesmo, muito bom. Prof, Diga, posso Penha. falar? Eita, Penha levantou a mão primeiro, Chayane. Oi, professora. Oi. Então, nós também temos um problema de hormônio, alterações no hormônio, ele faz com que a pele muda por influência, entendeu? É o hormônio estrogênio e o testosterona. Ele dá uma mudança. Testosterona. Isso, ele dá uma mudança muito grande também na nossa pele, na pele do rosto, do corpo. À medida que os hormônios vão ficando baixo, né, nós temos a influência na pele, e muito, dá ressecamento, e bastante coisa mesmo. Muito sério esse negócio dos hormônios. Temos que estar Isso. sempre atenta, né? Isso, bastante. Então, uma grande importância é isso aí também, tá? Muitas vezes a gente não tem uma alteração na glândula sebácea, sudorípara, ou etc., ou na reposição só de água, mas quando se lembra assim, reposição hormonal, né, alteração hormonal também é muito importante, tá? Levar em consideração. Muito bom isso, tá, Penha? Tá bom. Agora, Chayane, pode falar. Oi, prof. Então, eu achei que sobre as sardas, né, que elas começam a aparecer a partir dos 3 anos, não tem risco de convencer em câncer, e aparecem em pessoas predispostas geneticamente com a melatonina nas áreas expostas ao sol. É por isso que é fundamental usar protetor solar, independente do clima, se está em casa ou não, qualquer lugar. Isso E, mesmo. e a outra que eu achei foi sobre o envelhecimento também, que as meninas já falaram, provocado pela exposição solar, o estilo de vida, alimentação, bebida, tabaco, enfim. N alterações, né? Lembra que vai vir um trabalho aí de vocês, né, relacionado a TI, e vai ser basicamente isso aí. Vocês vão ter que pesquisar um pouquinho mais, né, a fundo relacionado a isso. Diga, Tirza. Oi, prof, boa tarde. Oh, Então, eu que pesquisei muito rapidinho e fiz uma breve anotação assim, das coisas principais sobre a dermatite atópica. É uma doença crônica, né?
e que geralmente, assim, ela atinge bastante as peles secas, quando não a imunidade baixa, e também a genética. E tem pessoas que têm alergia a alimentos também. E não é uma doença contagiosa. Os fatores de risco dela é alergia, pólen, já falei, a pele seca, né? Algumas vezes, em casos de crise, exposição à água ou exposição ao sol, roupas de lã ou de tecido, frio e calor. Então, assim, ela é uma doença que causa erupções e crostas. Geralmente, eu já vi que dá bastante em neném, criança. Aí eu vi que a importância da gente entender sobre identificar isso aqui é como a gente vai tratar, né? E aqui já especificou um tipo de pele, né? Que é a pele seca. Isso mesmo. E a dermatite, assim, dá mais realmente em bebês, mas só que tem muitas dermatites que elas são, que chama de dermatite atópicas, também, né, de acordo com a imunidade e a alteração, como é que fala? Relacionada ao psicológico também da pessoa, né? Então, Sim, é emocional. alteração emocional, isso, alteração emocional. Então, isso também vai estar em comum, em acordo. Lembrem, aí vão linkando, né? Uma situação e outra. Então, alteração hormonal, alteração emocional, alteração, né, do sistema, a fisiologia mesmo do corpo, então tudo está interligado, tá? Diga, Dani. Professor, essa questão, eu pesquisei sobre a questão da dermatite seborreica, que foi basicamente o que a tia disse antes, né? E eu vinculei bem com a psoríase. Eu tenho psoríase, de família, né, no caso. E é bem isso, é mais questão de estresse ou baixa imunidade, que são erupções na pele, fica tipo um machucadinho assim, mas eu já ouvi falar que coça, tem pessoas que acham que coça e tal, mas isso aí casos mais avançados, porque pode se pegar no corpo todo. Eu, geralmente, quando eu tô em questão de estresse, aparece mais, tipo, no rosto, cotovelo, áreas... No cabelo, essas áreas que a né? gente Couro dobra, assim, né, cabeludo. basicamente. E tem Couro alguma... cabeludo. Isso, no couro cabeludo. Então, essa relacionada à psoríase, vocês E também aí, têm que entender e entender um pouquinho mais, tá? Diga, Dani. até hoje, assim, não tem tratamento, né? Eu já fui atrás para ver isso, a questão. Tem, tem remédios que amenizam, né? Porque, querendo ou não, elas são... No meu caso, ele é bem tranquilo, sabe? O meu é bem levinho, mas tem gente que tem casos bem complicados, que pega o corpo todo, que aí a pessoa não pode nem se mexer direito, que começa a rasgar a pele, porque cria meio que uma crosta. E aí a pessoa se mexe e o negócio já rasga. Aí hoje em dia está tendo só medicamento que ameniza e diminui, né? E leve, Eu no caso, também pesquisei. a funcionalidade, né? Professora, ela é uma... Deixa ela Ela é... terminar. Ah, tá. Diga, Aí eu termina. pesquisei também sobre a foliculite, que eu acho interessante, que acontece mais em questão dos pelos, né, no folículo, que no caso, acontece mais com os homens, né, no caso do rosto, que é por causa da barba, mas também tem muita mulher que tira o pelo do rosto e tal, e que tem essa questão. Aí eu vou ler aqui um pouquinho. É uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos. Geralmente é motivada por uma infecção bacteriana ou fúngica, mas também pode ser causada por vírus e até mesmo por uma inflamação. Inflamação de pelos encravados. A infecção se apresenta no formato de pequenas espinhas, de pontas brancas, em torno de um ou mais folículos pilosos. No caso é isso, aquelas espinhazinhas que fica próximo ao folículo. Eu creio que isso daí é mais quando a gente faz, a gente consegue se livrar mais dela quando a gente faz aquela higienização, aquela, como é que fala, esfoliação, Na que verdade, aí a ajuda a não foliculite, juntar a sujeira no folículo, né, no caso, seria isso? no caso, a foliculite, aí que já está dizendo inflamação, né?
Então, a inflamação no folículo piloso. Então, muitas vezes é aquela inflamação no folículo piloso, muitas vezes é alteração do pelo, né, da alteração mesmo física, né, do pelo. Direção que ele nasce, né? O direcionamento do pelo, que também vai estar provocando a foliculite. Então, tem várias maneiras. Mas sim, você está no caminho certo, tá? Vamos ver aqui, a Aline me perguntou, professora, tirou uma dúvida, o aparecimento de efélides, que são as sardas, tá, vulgarmente falando sardas, se dá através da exposição solar, mas tem ligação genética, sim. Muitas pessoas já nascem com as efélides, né, com as sardas. Por quê? Porque é genético, porque a avó, mãe, tio tem, então, querendo ou não, é alteração genética da melanina. Mas muitas vezes tem gente que quando já aparece, já na fase já de adolescente, às vezes tinha uma, mas só que já, ou seja, tem aquela predisposição a ter. Então, durante a infância, tomou muito sol e não protegeu, então já vai nascendo mais, tendo essas alterações a mais. E tem gente que já nasce com bastante essa alteração, né, na melanina, e o decorrer do desenvolvimento da adolescência, fase adulta, que já cuida mais do corpo, já usa bastante protetor solar, e então já consegue diminuir um pouco a aparência delas, né? Mas de qualquer forma, sim, ela pode ser tanto de forma, o aparecimento de modo, né, o aparecimento de modo solar, ou também genético, tá? Seu filho, né, também tem desde bebê. É isso aí mesmo. Mari, quer dizer alguma coisa? Sim, professora. É que geralmente a psoríase que ela está falando, ela falou que não tem tratamento. Realmente, o tratamento, eu acredito que seja alimentação, né? Porque ela é uma doença imunológica também, não é, professora? Porque ela baixou a imunidade, teve um pico de estresse, ela já aflora com todo o gás. E não deixa de ser uma alteração, né, professora? Assim, importante. E na estética, às vezes, fica meio complicado fazer qualquer coisa. Na verdade, quando tem alguma alteração no tecido, se não for a acne em si, ou dependendo do grau da acne, vocês não vão ter, no caso, se estiver de forma ativa e aguda, vocês não vão ter que estar tratando o rosto, a região daquela pessoa. Então, vai ter que mandar ela para casa, procurar, se não tiver acompanhamento médico, recomendar, orientar o acompanhamento médico, um dermatologista, tá? Ou até um alergologista, depender do nível, para poder ela conseguir voltar e você fazer o tratamento. Porque tem, sim, psoríase, pode fazer limpeza de pele, pode fazer um tratamento capilar, mas se tiver ativo, não, porque pode ativar mais ainda, entendeu? Mas tem que só observar esse nível aí, ok? Quem quer falar mais? Quem achou? Lorena, Vitória, quem? Professora, eu Alô? achei que sobre a melasma, né, que muitas das vezes, pelo menos no site que eu entrei aqui, né, ela fala assim, melasma, manchas providas pelas alterações hormonais, assim como menopausa, e cloasma, manchas geradas na gravidez. Essa eu achei bastante interessante, só que eu não estou conseguindo achar mais falando sobre elas. Acho que tem que pesquisar separadas, tipo, uma por uma e tal, ver direitinho o que elas são. Essa alteração do melasma e do cloasma são alterações que a gente também vai estar vendo, mas basicamente ela é uma alteração hormonal. Tá? O cloasma é uma alteração hormonal. E o melasma a gente vai ver as características e suas alterações, porque tem tanto hormonal, tanto o ambiente, né, fatores internos e externos, tá?
Então, também melasma e eclasma também é uma das alterações, que chamamos de hiperpigmentação, né? Na verdade, hiperpigmentação não, é hipercromia. Professora? Oi, Dani. Pode falar. Professora, eu estou vendo aqui que tem diferença entre cisto e abscesso. A senhora sabe me explicar qual que é a diferença? Sabe que era a mesma coisa. Não, o abscesso é quando tem pus dentro. E o cisto, ele não tem um pus, ele tem como se fosse uma massa, né? Como se fosse uma glândula sebácea, mas só que ela tá ali fechada, ela não tem bactéria nenhuma, ela tá fechada e ela tá crescendo. Então, É tipo um cravo gigante. Se você rasgar ela, aí, ou fizer um furinho, né, vamos dizer assim, um rasgo na ponta, e aí você for fazendo a extração, né, a retirada dela vai saindo bastante, como se fosse sebo mesmo, né, uma massa, ela vai saindo aquela massa branca do lado de dentro. Já um abscesso, aí a gente ele quando assim tem um abscesso ali, então aquele abscesso ali já tem pus, já está inflamado, já tem bactérias, já tem várias coisas ali dentro, então já pode proliferar e infeccionar toda a outra região, né? Então tem que tomar muito cuidado. Normalmente quem faz esses tipos de procedimentos são os médicos, tá? Diga, Dani. Dani, quer falar mais alguma coisa? O microfone está desligado. Alguém quer mais? Vitória. Dani, quer falar alguma coisa? Não, até sem querer, foi mal. Professora. Ah, não, a senhora já respondeu. Professora, o que eu achei também foi sobre as pápulas, né, que a Aline já falou um pouco. Aí a única coisa assim que eu vi também que algumas delas elas podem se tornar até câncer de pele. Não, eu apertei sem querer, desculpa. E a outra também foi sobre o envelhecimento da pele, só que pelo sol. Eu tenho até um exemplo de uma senhora que quando eu morava no sítio, ela andava a pé, quilômetros e quilômetros. E até então eu achava que ela era mais velha do que minha mãe. Só que muito pelo contrário, ela era quase 10 anos mais nova do que minha mãe. Só que por conta de tanto sol que ela pegava, ela acabou ficando com a pele muito ressecada e ficou muito envelhecida. Por conta do sol. Ou seja, uma pessoa basicamente jovem, tanto de pegar sol, ficou com a pele envelhecida, né? Isso, bem Então, desidratada até. é isso mesmo. Então, é um tipo de envelhecimento também, tá? Chamamos de envelhecimento por fatores externos, que vamos também falar sobre isso, né? Então, é muito importante também vocês estarem sabendo e dando exemplos no seu dia a dia, porque querendo ou não, a gente vê, né, no nosso dia a dia. A Aline deu exemplo do filho dela que tem desde bebê as efélides, né? Então, Dani também já tem alteração. Então, querendo ou não, se a gente for parar e analisar, todos nós temos algum tipo de alteração, né? Então, isso aí a gente tem que só equilibrar e pensar, né? Como é que eu vou, por que, né, essa alteração apareceu em mim ou a cliente? Por que aquela alteração apareceu na minha cliente, né? Então, aí surgiu muito essa pergunta pra gente, por que meu rosto está assim, né? Sempre vai existir isso. Sempre, sempre. Então, aí vai vir a avaliação, porque primeiro vocês vão conhecer as alterações, vão ver conceituar, ver a causa, caracterizar o que tiver de caracterizar, e depois vai para a avaliação, porque quando chegar na avaliação, quando vier uma pergunta, por que meu rosto está desse jeito? E aí você vai vir com as perguntas necessárias que você já sabe relacionada àquela alteração, que você precisa finalizar para você saber, ter a certeza que é aquilo ali, porque, tipo, o melasma ou cloasma. Então,
a cliente vai dizer assim, mas por que meu rosto está com esses tipos de mancha? Então, você, no visual, você vai ter que identificar o tipo de mancha que é, né? E aí, com a pergunta, com algumas perguntas, você vai identificar por que ou o momento que aquela mancha ali apareceu, né? Porque você vai ter esse discernimento, vocês vão ter esse discernimento de entender por que aquela mancha apareceu e o momento exato que aquela mancha apareceu. Vou dar um exemplo aqui para vocês, basicamente aqui na minha residência. Eu tenho meu esposo, ele tem um rosto basicamente na metade com acne, né? Então eu falei com ele, assim, eu não sei o que acontece com você, que o rosto aparece de uma hora para outra, aparece um monte de acne. Mas eu já consegui identificar um pouco relacionado a isso. Por quê? O primeiro critério é que ele não deixa eu fazer a limpeza de pele no rosto dele. Ele, quando pega para poder fazer a limpeza de pele, é tiro para todo lado. Aí é uma dificuldade. Segunda coisa, mexe no rosto o tempo todo. Ou seja, mão suja vai levando o tempo todo bactérias para aquela região. Quando normalmente nós temos alguma acne no nosso rosto, a gente mexe. Mas quando começa a doer, a gente para de mexer. Mas só que aquela região ali já foi levado o quê? Bactérias para aquela região. Então, aquela região está com bactéria, então vai levar a bactéria para o resto do rosto. Então, de qualquer forma, a gente tem que realmente ter essa noção, né, fazer a pergunta certa, observar, né, o nosso paciente, o nosso cliente, e para detectar ali e dar a solução para eles, tá? Tem que estar sabendo isso aí. Diga, Mari. Professora, Meu Deus, você está nervosa para falar, mulher? Eu vou deixar agora a Mari, gente, dar aula, porque Mari, ela não está terminando, ela vai apertando, levantar a mão. Professora, desculpa, eu realmente... Não vai nem levantar a mão, você vai cutucar. Menino. Professora, realmente eu sou muito ansiosa, chega, eu estou vermelha agora. Professora, é porque eu tenho uma dúvida. O meu trabalho, o meu grupo em PI vai falar sobre as alterações vasculares. Sim. E o que acontece? As petequias, elas também aparecem, né? Que no caso vai ser as petequias, as hematomas, que nós vamos falar. Uhum. E assim, a causa, geralmente, ela é causada por algum tipo de patologia, tipo, ela tem o aparecimento de por exemplo, as petequias, elas aparecem com a zika, sarampo, esse tipo de patologia, né? E os hematomas geralmente são os machucados, e são também por doenças tipos hematológica. Aí, nesse caso, entra também, é isso que eu estava na dúvida, e eu lembrei disso agora, que meu trabalho vai ser sobre as alterações, e as petequias, elas são alterações, mas elas aparecem no rosto? É para falar sobre isso? O meu trabalho, me ajuda aí. Meninas, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Meninas, não. Turma, tem um menino aí, um garoto aí no meio. Como é que pode uma colega de você tão ansiosa desse jeito? Ai, professora, eu sou. Desculpa, gente, desculpa. Se eu ligar o áudio, a senhora não vai me reconhecer, porque eu sou negra, mas eu fico vermelha. Eu estou muito ansiosa. Vou ligar rapidinho para a senhora ver. Ó, como é que eu fico igual um pimentão, mas eu tenho que saber, professora. Mas sim, essa alteração todas as alterações que eu classifiquei como tema para vocês estarem falando no PI, sim, todas essas são alterações faciais. Não significa que não venha aparecer, dependendo da alteração, venha aparecer em alguma parte do corpo, né? A parte corporal também pode vir aparecer, mas basicamente a gente vai estar falando de alterações faciais, porque estamos falando aqui, né, de estética facial, né? Então é tudo relacionado à nossa face, nosso rosto, tá?
Quem quer falar mais? Beleza, professora, obrigada, tá? Nada, Mari. Vai fazendo mais pesquisa que seu trabalho vai ficar top. Emily, Sloane, eu quero ouvir a sua voz. Oi, Tem professora. como? Emily fala, por último, a Sloane fala. Tá. O que é que tu Eu acha? vou falar um pouco, que aliás é até um tema do meu grupo de PI, que é o milho. Eu já estou pesquisando sobre ele, eu achei bem interessante. Ele também, o milho sebáceo, né? Ele pode ser chamado de milha, né? Pode ser conhecido como milha. É uma alteração da pele que surge em pequenos cistos ou pápulas de queratina, da cor branca ou amarela, e que afeta a camada superficial da pele. Essa alteração pode ser causada pela exposição excessiva ao sol, ao produtos para a pele à base de petróleo, ou pode aparecer em bebês devido ao calor. E um dos tratamentos do milho pode ser feito com cremes esfoliantes, limpeza de pele, peeling de diamante, e tem outros que eu não vou falar, que eu vou deixar para falar no trabalho. Ah, foi esperta aí agora, hein? Mas sim, milho é uma alteração e vamos falar também, né, sobre ele, sobre o tratamento também, né? É bom vocês já estarem pesquisando, porque aí quando no dia que eu der a aula e vocês tiverem que apresentar, a gente vai complementar, vai ficar muito boa, muito bom, né, esse link, porque é isso que eu quero de vocês, tá? Eu quero que vocês pesquisem, corram atrás, eu vou aqui dar aula, mas tudo que vocês tiverem de acrescentar, professor, eu achei isso e isso, é interessante, realmente tem esse tratamento, realmente dá resultado, dá efeito, então é isso que eu quero de vocês, eu quero que vocês busquem mais e mais e mais, não fique esperando eu dar nada para vocês, não, porque o tempo que eu tenho aqui com vocês é o mínimo, então eu dou realmente tudo o que eu tenho que dar durante aquele período, durante aquele tempo, mas se durante aquele tempo vocês conseguirem pesquisar e trazer mais e mais coisas, vai ficar bem legal, tá? Sloane. Sloane, professora, pesquisei sobre hiperidrose. É hiperidrose. Então, é hiperidrose. Quebrar o não vou conseguir ficar. Tá bom. É hiperidose ou hiperidrose? Ah, tá, hiperidrose. Essa hiperidrose é a alteração no suor? Na glândula sudorípara? Que hiper é a maior. Drose é suor. Escreve aqui. Escreve o que você pesquisou, o que você achou que eu leio. Kelvin. Oi, professora, boa tarde. Boa. Eu encontrei 3 aqui que já foram citados aqui na aula, que foi o melasma e o foliculite. E eu encontrei também o escabiose, só que eu não sei se ele é uma alteração de pele facial. Mas, E aí, pode vir a aparecer também. Mas fala sobre ele, é interessante vocês estarem sabendo. Aí eu achei sobre o melasma, que ele está relacionado principalmente à exposição solar. E alguns fatores hormonais também, e genética. E o esteticista vai ter que fazer algum protocolo, né, para poder saber se pode ser usado algum tratamento estético, como laser, o peeling químico, eu acho que é assim que se fala. Peeling químico. Isso, esse daí. Ou o microagulhamento. E eu achei também sobre o foliculite, que a Dani já havia falado aqui na aula, que ele é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos, como a senhora já havia dito aqui, e geralmente ele é motivado por uma infecção bacteriana ou fúngica, mas ele também pode ser causado por um vírus e até mesmo por uma inflamação de pelos encravados. Isso Aí eu mesmo. achei um tratamento aqui, só que eu não sei se realmente ele
eficaz, né? Que foi o corticosteroide. É como se fosse um corticoide. Isso, é mais ou menos isso É mesmo. medicamento, é medicamento. Tem alguns corticoides que são alguns medicamentos, né, que você ingerir, mas tem outros que são à base de pomada, é uma pomada que normalmente o médico passa uma fórmula, né, com a base de corticoide, para poder diminuir, dependendo desse tipo de alteração, se for bacteriana, se for viral, né, então, querendo ou não, depende muito do que vai estar sendo ali conceituado, classificado naquele momento ali, pelo esteticista ou pelo médico, né, para poder estar passando esse tipo de medicamento. Mas os medicamentos é mais com o médico. E vocês podem também estar pedindo para fazer fórmulas, mas só que fórmulas básicas, tá? Eu vou depois vou passar para vocês, lá quando a gente começar a falar de protocolos, eu vou falar sobre alguns peelings também, e alguns peelings que vocês podem estar manipulando, dos tipo pedindo, né, na farmacêutica pedindo, ou na farmácia de manipulação, pedindo para manipular. Então, vai ser, tem alguns peelings, né, e alguns ácidos que vocês também podem estar manipulando e utilizando para todos esses tratamentos que nós falamos hoje aqui. Agora eu quero ver, obrigada, amor. A Valcira, o que foi que você achou? Valcira, não achou nada. Tá, Eslane, você não escreveu. Tá ok, então. Agora. A hiperidrose é uma condição na qual determinadas áreas do corpo, onde tem mais glândulas sudoríparas, qual a região, na verdade, né? Que ela vai botar ali as axilas, mãos, as palmas da mão e as plantas do pé, tá? Determinadas áreas do corpo apresentam uma produção excessiva de suor, causando incômodos e constrangimentos para o paciente que geralmente transpira em excesso, mesmo quando em repouso ou de baixa temperatura, as axilas, mãos e pés. Isso mesmo. E ainda tem a toxina botulínica, né? É um tratamento que está sendo muito utilizado nas axilas, né? No caso da hiperidrose, tá? Então, tem a toxina botulínica, tem um dermocosmético, né, que também pode estar utilizando nas axilas para poder estar diminuindo, fechando mais, né, as aberturas das glândulas sudoríparas, mas essa produção, né, é como se fosse a produção de excesso da glândula sebácea. E essa pessoa tem a produção da glândula sudorípara. Acho que seria interessante analisar esse conjunto, né? Quem tem excesso de produção de glândula sebácea, normalmente tem também a produção de glândula sudorípara, porque elas estão juntas, né? Ali sempre uma do lado da outra. Então, era bom dar uma pesquisada, né? Para poder a gente saber. Um paciente ou alguém, um artigo que fala sobre isso, né? Pesquisem, é bem interessante saber. Tem nas mãos, nos pés. Meu filho tem nas mãos e meu esposo tem nas axilas. É um processo. Diga, Valcira. Boa noite, professora. Eu estou com um problema aqui no meu áudio, mas já deu um jeitinho. Uhum. Então, eu estive pesquisando aqui e de tudo que foi falado aí, eu tive aqui lendo e pesquisando um pouco, né, sobre a dermatite atópica, sobre o lúpus, e é tudo que já falaram, que a senhora já falou, e as meninas também. Tá ok. Psoríase, né? Então, de tudo foi um pouco. Professora, eu gostaria de pedir que no final da aula eu pudesse dar uma palavrinha com você. Tá, pode sim. Então, tá, gente, podemos encerrar a nossa aula por hoje, tá? Encontro vocês mais tarde, lá às 20h30, para continuar a nossa teórica, ok? Beijinhos e amei a aula de hoje, a aula prática. Vocês realmente pesquisaram bem legal, tá?
tá? E pode continuar pesquisando. É para colocar presente, professora? Presente em quê, Mari? Presença. Eu já fiz a chamada, Mari. Mas colocou presença para mim? Coloquei, Mari. É porque eu não vi. É porque eu estava falando aqui no comecinho, mas depois você entrou. Ah, tá. Eu Tá já bom, de então. classe aqui. Eu já te coloquei depois. Essa Tá, Mari, a ok. filha. Beijo, meus amores. Até mais Tchau. tarde. Tchau. Professora, Oi, Vi. eu queria porque eu já montei meu slide, só que é de PI, mas eu queria saber, para a senhora olhar, ver se eu preciso acrescentar alguma coisa. Porque eu tentei resumir o máximo do máximo. Depois eu vejo então, Vi. Depois Tá você bom, então. me manda por mensagem lá no Blue aí. Que aí eu dou uma olhada. Tá bom. Tchau. Obrigada. Nada. Então, professora, eu queria lhe falar, porque semana passada aconteceu um problemão na minha montagem da minha grade. Eu estava em viagem e eu não consegui montar a minha grade na data que era prevista. Aí eu não montei, tive que montar sexta-feira quando eu cheguei. Inclusive, eu até perdi sua aula na quinta. E aí, não, na verdade, eu cheguei na quinta, no dia da sua aula. E aí, eu não sei em que grupo eu estou. Eu estou assistindo a aula esse horário, a Chayane mandou uma lista para mim, mas eu não estou inclusa em nenhum horário desse. Seu nome não estava na lista não, Valcira. Mas se você quiser, pode continuar nesse horário mesmo, tá? Tá ok, então, professora. Obrigada. É isso Nada. mesmo. Beijo, Tá, boa tchau. noite. Até mais Mais tarde. tarde.